Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos conhecer a história de um dos precursores da Grande Reforma. O nome dele é Jerônimo Savonarola. Mas antes de começar nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vem pela frente. E olha só pessoal, não esqueça de deixar seu comentário e de dar sugestões para que venhamos trazer novos estudos e novas pesquisas aqui para o canal. Vamos lá? Vamos mergulhar no mundo do conhecimento desse grande homem chamado Jerônimo Savonarola. Para entender um pouquinho da história de Jerônimo Savonarola, é crucial mergulharmos num contexto histórico de sua época. Savonarola, ele foi educado em Bolonha e ingressou na ordem dominicana. Sua carreira como pregador começou a florescer quando ele se mudou para Florença em 1482. Ele ganhou popularidade rapidamente, graças aos seus sermões apaixonados e previsões apocalípticas sobre o destino da cidade e da igreja. Savonarola denunciou a corrupção moral e financeira da igreja e da sociedade em geral, pedindo o retorno à verdadeira fé e à simplicidade cristã. Sua influência política cresceu ao ponto de estabelecer uma teocracia em Florença, conhecida como a República de Deus. No entanto, seu domínio despótico acabou levando à sua queda. Ele foi excomungado pela Igreja Católica em 1497 e, após ser julgado, foi executado em 1498. Florença era um centro cultural e financeiro poderoso, com um cenário político instável, marcado por lutas de poder entre famílias influentes, como a família Medici. Apesar de sua morte ser prematura, o legado de Savonarola perdurou. Sua visão de uma sociedade baseada na moralidade e na justiça social influenciou muitos pensadores e reformadores posteriores. Ele é frequentemente lembrado como um mártir da reforma religiosa e como um símbolo da luta contra a corrupção e opressão. Seus escritos e ideias continuam a ser estudados e debatidos até os dias atuais, inspirando reflexões sobre questões de fé, política e moralidade. Em resumo, Jerônimo Savonarola foi uma figura complexa e controversa, cujo impacto ressaltou através dos séculos. Sua vida e suas ideias nos lembram da importância de questionarmos o status quo, de lutar por um mundo mais justo e compassivo, independente dos desafios que enfrentarmos. Ao estudarmos Savonarola, somos convidados a refletir sobre os nossos próprios tempos e a buscar inspirações na coragem e na convicção de um homem que desafiou o poder estabelecido em nome de sua visão de um mundo melhor. O povo de toda a Itália afluía em número, sempre crescente. A Florença, a famosa Duomo, não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada na própria igreja. O povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou o cântico das ruas para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas, aos livros obscenos e todos os objetos superfluos que servia à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide
de 20 metros de altura e atearam-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da igreja da cidade dobravam em sinal de vitória. Se o ambiente político fosse o mesmo que depois veio a ser na Alemanha, o intérprete e devoto Jerônimo Savonarola teria sido o instrumento usado para iniciar a grande reforma. Em vez de Martinho Lutero, apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos ousados e fiéis arautos para conduzir o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas Sagradas Escrituras. Jerônimo era o terceiro de 7 filhos da família. Nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte do Duque de Ferrara. E os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio, era aluno esmerado, mas os estudos da filosofia de Platão e de Aristóteles deixaram-lhe a alma sequiosa. Foram, sem dúvida, os escritos de Tomás de Aquino que mais influenciaram, a não ser as próprias escrituras. Ao entrar inteiramente o coração e a vida a Deus quando ainda menino, tinha o costume de orar e, ao crescer, o seu ardor em orar e jejuar aumentou. Passava horas seguidas em oração. A decadência da igreja, cheia de todas as qualidades de vício e pecado, o luxo e a ostentação dos ricos em contraste com a profunda pobreza dos pobres, magoava-lhe o coração. Passava muito tempo sozinho nos campos e à beira do rio Pó, em contemplação perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito. Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhe em visões. A oração era a sua grande consolação. Os degraus do altar, onde se prostrava horas a fio, ficavam repetidamente molhados de suas lágrimas. Houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar certa moça florentina, mas quando ela mostrou ser desprezo a alguém da sua orgulhosa família Strozzi, unir-se a alguém da família de Savonarola, Jerônimo abandonou para sempre a ideia de se casar. Voltou a orar com crescente ardor, enjoado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos, e cansado de presenciar injustiças e perversidades que a cercavam, coisas que não podia remediar, resolveu abraçar a vida monástica. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de se tornar monge, mas rogou que lhe aceitassem para fazer os serviços mais vis da cozinha, da horta e do mosteiro. Na vida de claustro, Savonarola passava ainda mais tempo em oração, jejum e contemplação perante Deus. Sobrepujava todos os outros monges em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, posição que ocupou até sair do convento. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bolonha, frei irmão Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença.
Grande foi o desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como os demais lugares. Até então, ainda não reconhecia que somente a fé em Deus salva o pecador. Ao contemplar um ano no convento de São Marco, foi apontado o instrutor dos noviciados e, por fim, designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia. Como seu livro de instrução, sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor que se aproxima. E às vezes entregava-se a trovejar no púlpito contra a impiedade do povo. Era tão poucos os que assistiam às suas pregações que Savonarola resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos noviciados. Contudo, como Moisés, não podia escapar à chamada de Deus. Certo dia, ao dirigir-se a uma feira, viu repentinamente em visão os céus abertos e passando perante seus olhos todas as calamidades que sobrevirão à igreja. Então lhe pareceu ouvir uma voz do céu ordenando-lhe anunciar estas coisas ao povo. Convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão. Sobre a nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muito dos ouvintes depois andava atordoado, sem falar, nas ruas. Era coisa comum durante seus sermões homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em veemente choro. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia e a sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado ao púlpito, sobreveio-lhe uma visão, durante a qual ficou imóvel por 5 horas. Quando o seu rosto brilhava e os ouvintes na igreja o contemplavam em todas as partes onde Savonarola pregava, seus sermões contra o pecado produziam um profundo terror. Os homens mais cultos começavam então a assistir às pregações em Florença. Foi necessário realizar as reuniões na Duomo, famosa catedral onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Medici, experimentou todas as formas, a bajulação, as peitas, as ameaças e os rogos para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado, e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era debalde, contratou o famoso pregador Frei Mariano para pregar contra Savonarola. Frei Mariano pregou um sermão, mas o povo não prestou atenção à sua eloquência e astúcia, e ele não ousou mais pregar. Nesta altura, Savonarola profetizou que Lourenço, o Papa e o rei de Nápoles, morreria dentro de 1 ano. E assim sucedeu. Depois da morte de Lourenço, Carlos VIII da França invadiu a Itália e a influência de Savonarola aumentou mais. O povo abandonou a literatura torpe e a imundana para ler os sermões do famoso pregador Jerônimo Savonarola.
Os ricos socorriam os pobres, em vez de oprimi-los. Foi neste tempo que o povo fez a grande fogueira na Piazza de Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidades. Não cabia mais na grande Duomo o seu imenso auditório. Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública. Com as palavras: "O Senhor sofreu tanto por mim", terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Apesar dele continuar até a morte a sustentar muitos dos erros da Igreja Romana, ensinava que todos os que são realmente crentes estão na verdadeira Igreja. Alimentava continuamente a alma com as palavras de Deus. As margens da página da Bíblia, então, cheias de notas escritas. Enquanto meditava nas Escrituras, conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto. Passava noites inteiras em oração e foram-lhe dadas revelações quanto ao êxtase ou por visões. Seus livros sobre a humanidade, a humildade, a oração, o amor e por aí vai, vários livros, continuam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo. E aí fica por aqui, meus irmãos, a história desse grande pregador, desse grande homem e precursor da grande reforma. Logo mais para frente, vamos saber que Lutero fez e publicou as 95 teses no castelo de Gutenberg. E assim nasce a grande reforma da era cristã. E fica com a paz. E se você ficou aqui até o final, inscreva-se no canal, toca no sininho aí e guarda esses grandes conhecimentos desses grandes homens que nos traz muitas coisas boas para que nós nos fortaleça em nossa fé em Cristo. E assim eu deixo a paz a todos.